Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rogério Betoni, sou Bhagat, editor da Oficina Palimpsestos, e hoje é um dia especialíssimo, porque estamos estreando o nosso Cartas na Mesa, bate-papo mais que especial. Temos muitas pessoas interessantes nas próximas semanas, e nada melhor para essa estreia do que estarmos hoje com nossa querida Manuela Elias, da Minha Magia, e com nossa queridíssima produtora editorial, Marina Jordá. A gente vai conversar sobre a Pamela, mas quem vai falar mais são as duas, então fique ligado, a gente fala da campanha, vai falar um monte de coisa da Pamela Smith. Se você quer saber sobre a campanha, esta é a hora. E se você quer saber qualquer coisa, pode deixar sua pergunta para nós. Aqui nos comentários, nos stories, onde você vê qualquer desse vídeo, manda seu comentário para a gente que a gente está respondendo. Então, vou deixar a palavra com vocês, minha querida Marina Jordá. Muito boa noite, Rogério Betoni. Boa noite, todo mundo. Espero que estejam todos bem. A gente está aqui com a querida Manuela. Manu, muito obrigada por ter vindo hoje para conversar com a gente. Prazer é todo meu. Por favor, se apresenta para a gente. Ai, claro. Bom, gente, eu sou a Manuela Elias, sou oraculista, magista, criadora do Minha Magia e tenho mestrado em comunicação social, em mídias, comunicações e práticas críticas lá pela Universidade de Artes de Londres, e criei o Minha Magia, que é esse canal de divulgação do ocultismo e também do oraculismo, né, da artesania oracular, como eu gosto de dizer, e das minhas ideias, dos meus pensamentos, das minhas inspirações todas. Então, é isso, né? Foi através do Minha Magia que eu acabei conhecendo a Palimpsestos, e é através do Minha Magia que eu tô aqui. Tenho 31 anos, sou uma mulher nordestina, feminista, anticapitalista, e seguimos, é isso. E olha quem acabou de chegar. Nossa, olha só! Bárbara. Oi, Bárbara! Boas noites. Em breve a gente vai ter a Bárbara aqui com a gente também. Com toda certeza. Não perca. Gente, eu não vou abrir minha câmera não, tá? Porque eu tô com Covid, tô numa situação calamitosa. Tudo certo, amor. Bom que você está aqui com a gente. Bárbara. Então, vamos lá. Podem começar, eu vou deixar a palavra com vocês e de vez em quando eu venho aqui dar um pitaco, tá? A Manu, ela está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre a influência do Smith-Waite. Eu chamo de Smith-Waite, mas eu sei que outras pessoas chamam de Rider-Waite, Rider-Waite-Smith, então, assim, RWS, mas eu vou chamar aqui hoje de Smith-Waite, tá? Ela vai falar sobre a influência do Smith-Waite na contemporaneidade. Bárbara, Manu, eu queria muito que você me respondesse uma coisa antes disso. Eu ouço muita gente falando que o Smith-Waite é o primeiro baralho que a pessoa comprou, mas nem sempre a pessoa consegue jogar com o Smith-Waite. Geralmente não é o primeiro baralho com que a pessoa consegue jogar, né? Eu não sei, tem gente que fala que é difícil, tem gente que fala que não se reconhece e que só vai conseguir entender ele muito tempo mais tarde. Você consegue me explicar um pouquinho isso? Qual que é a sua percepção, por favor? É que rola muito essa ilusão, né, Marina, de que assim, o baralho tem figurinha, então ele é mais fácil de ler, e as pessoas acabam caindo nesse conto. Inclusive, eu vejo muitos professores indicando esse baralho para começar, e eu acho que é um equívoco, assim. Eu até falo, quando as pessoas me perguntam por que baralho começar, eu digo sempre, você tem que entender por qual história oracular você quer começar a aprender, que história você quer contar, com qual história você se identifica mais. Porque eu sempre faço essa analogia, é como se a gente estivesse ali jogando
o PlayStation e o Xbox, assim, né? Eu digo sempre, sistemas de tarô, cada tarô é um alfabeto. E quando eu falo do que se tornaram as linguagens mais populares, eu estou falando de Marselha, eu estou falando de Wade Smith, e muito mais recentemente eu estou falando de Crowley Harris, né? Ou do tarô de Tote, como alguém prefira dizer, né? E aí, você selecionar um sistema é você selecionar toda uma carga histórica, filosófica e simbólica que esses baralhos trazem consigo. E aí eu acho que tem um probleminha na escola americana, onde a gente começa a achar que a gente consegue ler tarô apenas intuitivamente. Que a gente vai ver a figura e vai conseguir contar uma história para a pessoa a partir daquela figura. E aí, quando as pessoas veem que o Smith-Waite tem figura, elas ficam assim, então é esse que eu vou, porque esse me dá a figura, então ele me dá a resposta. Só que não é bem assim que funciona, né? Não que você precise entender de toda a simbologia da aurora dourada e de toda a simbologia da cabala para você ler o Smith-Waite. Te ajuda, sim, claro, mas eu acredito muito que nesse processo dele se tornar o tarô mais famoso do mundo, a gente tem uma questão semiótica que acontece com esse baralho, que ele é absorvido por uma cultura, ele é absorvido por uma cultura que não é necessariamente a cultura ocultista apenas. Então, o significado de várias cartas, à medida que ele vai sendo remodelado por vários autores, ele vai transcendendo os significados da cabala, os significados da própria aurora dourada, mas quando as pessoas vão lê-lo de fato, ele normalmente impõe um desafio maior do que se espera à primeira vista, porque ele contém essa história do ocultismo inglês muito bem retratada ali, ele contém essa história muito profundamente enraizada. E as pessoas, às vezes, não esperam se deparar com isso. Elas acham que o tarô vai ser um jogo de ler com a sua intuição pura e plena. E elas esquecem que a intuição é uma tecnologia, é uma forma de pensar, na verdade, né? E aí lá vem eu com meu velho discurso do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, onde ele vai explicar a intuição como uma tecnologia, como uma memória apreendida pela gente através da repetição, e não como algo que vem de um processo. Eu acho um processo mágico, né? Mas assim, não vem de um processo espiritual, eu diria, né? Vem de um processo de você ver aquelas imagens e ler sobre aqueles significados e aprender sobre aquilo tantas vezes que quando você coloca aquilo numa mesa em algum momento diante de uma questão, aquilo se torna algo orgânico para você, o teu cérebro te envia mensagens, você chama aquilo popularmente de intuição, na verdade é uma memória por repetição que está sendo ativada ali. E agora eu destruo sonhos de milhões de pessoas. Mas é isso, né? Destruções de milhões de pessoas que acham que são, assim, grandes intuitivos do tarô, né? Então, eu acho que essa nossa ânsia de absorver o oráculo e de sermos, assim, de cara os escolhidos para ler aquilo com uma maestria e não errar, as pessoas começam a fazer, percebem que não é nada disso, se assustam, dizem, meu Deus, tem 78 cartas para eu decorar, e aí elas se afastam. E o Wade Smith acaba indo para a gaveta, e aí elas vão buscar simbologias mais contemporâneas e mais próximas em termos de linguagem, e aí a gente vai ter o tarô da Hello Kitty, nada contra, tá, gente? Mas a gente vai ter tantos outros tarôs onde aquilo fique ainda mais claro, né? Eu já vi tarôs mesmo com... O Grola tem um tarô maravilhoso que é o All-Type, que é interessantíssimo, mas eu já vi tarô assim com as palavras ali escritas, né? E aí as pessoas vão se agarrando nessas muletas, ao invés de correr atrás de compreender o símbolo, a história daquele baralho, que é o que realmente vai te fazer aprender a ler tarô. E é uma saga para a vida inteira, mas inicialmente eu diria pelo menos uma saga de médio prazo, né? O próprio tarô do Sper, né? Ele é lá, ele é todo escrito, cheio de palavras, e a gente tem que forçar, assim, para não se deixar tanto levar
por aquelas palavras que tem uma narrativa, assim, você vê que isso vai construir uma narrativa mesmo no tarô dele, sabe? Mas ele estava ali se baseando em todos os livros de tarô que rolavam ali no underground naquela época. Então, mas ele tem essa carga de sentido muito grande nas cartas, influenciado pela tradução francesa, pela tradução inglesa, pela tradução italiana, ele puxa de todo canto, né? Isso é legal de falar, né? Porque não vem o tarô, ele não. Muita gente acredita que, por exemplo, o tarô francês, italiano, o tarô de Marsella, a escola Marsella, como a gente conhece, que ela surge ali como jogo, depois ela vai ser absorvida como tarô em si, como oráculo, mas ela só vai ser ressuscitada, eu vou usar essa palavra aqui didaticamente, como oráculo, quando a gente vai ter os grandes ocultistas reclamando aquilo ali, no sentido de trazer aquilo de volta e dizendo, né, o Eliphas Levi, quando ele vai falar, sem isso a gente não abre as portas para nada. Isso aqui é a chave para a gente abrir a porta para os antigos conhecimentos. Quando ele mete ele está ressuscitando o tarô sem saber, né? E aí é legal que a gente diga isso para as pessoas que estão aqui assistindo a gente. O Waite-Smith, o Smith-Waite, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que se forçar a colocar na nossa linguagem, eu gosto muito da Marina trazer isso. O Smith-Waite, ele é um baralho que ele é feito baseado, todos os baralhos são baseados no tarô de Marsella. Por isso que eu digo, o impacto do Smith-Waite na contemporaneidade ele é inominável, ele é gigantesco, mas o próprio Smith-Waite é baseado no tarô de Marsella. Então, quando as pessoas dizem, eu não consigo ler Marsella porque ele não tem figura, eu digo, mas ele tem figura. Aquelas taças, aquelas espadas, aquelas moedas, aqueles paus são figuras, né? Ele não tem pessoas nos arcanos menores, é diferente. E realmente é uma outra escola simbólica que se tece, porque, como eu disse, cada tarô é um alfabeto, mas ele vem desse lugar. E é isso que é bonito no tarô, né? Ele atravessa o tempo. À medida que a gente vai precisando dele, ele continua dando resposta. Então, isso é uma coisa que o Vitor Vieira, nosso querido amigo, fala muito, e eu digo sempre, existe um limite para o que as pessoas que já passaram podem nos doar em relação àquele símbolo. Então, os grandes estudiosos, os grandes escritores, mas que já faleceram, eles alcançam até ali, até um momento, eles nos dão uma base. A missão de contemporaneizar o símbolo sem perder a espinha dorsal dele, que foi construída lá atrás, que foi o que manteve o tarô vivo até aqui, né? E ela precisa ser responsável. Por isso que nem sempre essa ilusão de que o tarô da figurinha, que é o mais fácil, é verdadeira. E entender isso faz parte do processo de cada oraculista. Acho que faz sentido. Aquelas bem oraculistas, né? Faz sentido para você. Maravilhosamente respondido. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória no tarô. Como você chegou até o tarô? Eu começo a ter o tarô, a ter contato com o tarô aos 14 anos, com um tarô de Marsella, né? Eu ainda tenho ele aqui, por isso que eu estou olhando assim para os lados, que é para ver se de repente ele estava por aqui assim, mas não está. Mas eu tenho ele, o livro dele ainda, ele era um tarô roxo, eu lembro muito bem. Que tinha absurdos no livro, tipo, você precisa virar uma carta antes de jogar e ver se o tarô está aberto para você jogar naquele dia. Significados muito fatalistas das cartas. Uma mistura muito bizarra de intuição, desse uso dessa popularmente conhecida como intuição, com os significados das cartas propriamente dita e muito pouca história. Num clima muito característico da mistificação do baralho ali que a gente vai ver nos anos 90 e nos anos 2000.
né? Então, eu tinha 14 anos quando eu compro esse primeiro baralho e começo a me dedicar a estudar por ele, a ler para amigos e familiares, e as coisas baterem, e as pessoas dizerem, ó, que legal, que bacana e tal. E aí eu também compro os meus primeiros tarôs contemporâneos, que são o Zombie Tarot, que eu uso até hoje referência nas minhas aulas, eu acho ele, inclusive, incrível, e o Housewife Tarot, que eu acho ele menos interessante, mas como eu era muito interessada na estética pulp, na estética de pin-ups, de Evergreen e tal, eu fazia sentido naquele momento. E aí eu tinha esses 3 tarôs e fiquei com esses 3 tarôs por muito tempo. Morei na Espanha, morei na Inglaterra e, não ironicamente, para onde eu ia, os tarôs iam comigo. Eu não necessariamente estava mais jogando, lendo sobre tarô, mas eu levava o tarô para os cantos, sabe? E não sei te explicar exato racionalmente, assim, porque era um item que estava na mala ali, rolando, né? Igual eu com o Xing, eu carrego o Xing para todos os lugares. É isso, é isso. É engraçado, hoje eu carrego menos tarô comigo do que nessa época. E aí, esse tarô atravessa dos meus 14 aos meus 20 e tantos, ele vai para a Espanha comigo, ele volta para o Brasil, ele vai para a Inglaterra de novo, ele se muda de casa, eu perco várias coisas. Não perco o tarô. Aí, quando volto do mestrado e me mudo para minha casa, saio da casa da minha mãe, boto o tarô ali num negócio na frente da minha cama, assim, no instante. E um belo dia eu estava passando, em 2018, ali eu estava passando pela estante. Sabe quando você escuta um negócio assim, dizendo: volta aqui que você tem uma coisa para mexer aqui, tá? Vem até mim. E não estou falando de uma experiência espiritual, não, gente. Estou falando de uma coisa assim que você sente aquele negócio te chamando. Aí eu comecei a olhar, eu falei, gente, anos se passaram, a internet hoje é um mundo, né? O que é que a internet fala sobre tarô? Aí eu comecei a mexer, aí, bum, eu vi que tinha, tipo, meu Deus, tinha review de tarô no YouTube, as pessoas falavam de tarô no Instagram. Eu falei, caramba, que maneiro, vou falar de tarô também. Aí o Minha Magia surge em 2019, eu começo a falar de tarô, eu começo a falar de ocultismo, eu começo a falar das minhas experiências na magia natural, na Umbanda, na magia do caos. E as pessoas começam a perguntar se eu leio tarô profissionalmente. E aí eu digo, olha, eu leio tarô super bem há muitos anos, mas assim, é super bem, humildade, nunca vi, né? Lua em Escorpião, super bem, tô arrasando. Mas, assim, é isso, né? Aí eu falei, eu leio. E aí eu fiz um experimento bem pandêmico daquela época, do início da pandemia, falei assim, montei uma tiragem para aquele momento, porque eu via que estava todo mundo meio desesperado, e aí eu fui no meu Instagram pessoal e abri essa tiragem para as pessoas. Falei, me manda uma mensagem, eu agendo um horário com você, a gente faz uma leitura aqui online e troca uma ideia sobre tarô, sobre o que você está precisando no momento. Aí bombou, assim, imagina, todo mundo desesperado, uma parada pro bono e tal. E aí as pessoas depois falaram, não, eu quero mais, e a sua consulta mesmo, quanto você cobra? Aí eu voltei para dentro de mim para traçar uma das coisas que eu acho mais importante dentro para qualquer oraculista. Qual é a linguagem oracular da Manuela, né? Esse foi o meu maior, acho que é o meu maior desafio como oraculista até hoje, né? Eu não leio uma pergunta por R$ 10 para as pessoas. As minhas tiragens, elas são galgadas de uma forma muito específica e especial. Elas dizem coisas que eu acho que as pessoas precisam escutar nesse momento. Então, assim, eu não leio o Templo de Afrodite, nem abro mesa real, nada disso. As minhas tiragens são minhas, eu criei elas para que ninguém mais lesse. Então, né, o Novo Ciclo, Claro Escuro, Caminho do Mago, são tiragens que eu criei, métodos que eu fiz lá em 2019. E em 2020, mais especificamente em 2020, e existem até hoje, estão aí. E minha magia foi crescendo, as coisas foram acontecendo, eu, bocuda que sou, fui me achegando às pessoas que eu acreditava
que tinham a ver com o meu trabalho, que não coincidentemente, não de forma inocente, tem muito a ver com o trabalho da Palimpsestos. Então, Júlio, Bárbara, Vitor, Pan, fui me juntando com toda essa galera aí, e a gente foi criando coisas. E aí, a partir disso, foi surgindo a vontade de falar sobre o tarô em si. Então, surge a minha pesquisa, que é o tarô poético, onde eu faço costuras entre o tarô, a arte, a filosofia. Foi surgindo a minha primeira turma de arcanos menores, quer dizer, maiores, e depois a de menores, e eu fui dando mais cursos que tinham a ver com tarô, tarô e cultura pop, tarô e figuras femininas no tarô, Frida Kahlo e o tarô, e aí eu fui vendo, e é legal, é interessante ver que nesses 2 anos e tanto de trabalho, não inventei essa roda não, tá, gente, de jeito nenhum, mas eu vejo cada vez mais pessoas chegando e falando de tarô e arte, de tarô e cultura pop, e algumas chegam e dizem, eu vi sua aula e foi assim, e isso é fantástico, porque a experiência da educação, que já estava muito em mim desde a minha lida com teatro, porque eu sou teatróloga e diretora de teatro de formação, ela escoou muito bem no ocultismo e no tarô. Então, hoje eu sou, além de oraculista, professora, e falo horas, a pessoa me faz uma pergunta, eu falo por 10 minutos, né? Mas foi assim, começou aos 14 anos, com uma mãe muito eclética, gente, que incentivava tudo. Então, eu tinha ali o meu Jesus, a minha Nossa Senhora de Fátima, um Xangô, um Buda, um incenso, uma vela, umas moedas para os ciganos e um livro das sombras que eu enterrei em Guaramiranga, que é a serra aqui do Ceará. Então, e uma revista Witch, entendeu? Então, tipo, tudo rolava. Com 14 anos, minha mãe já me deixava ler tarô para ela, né? E eu acho que isso é muito um incentivo, assim. Então, veio desses lugares de sempre ter tido muita oportunidade para expansão e muito pouca restrição em relação ao que eu podia fazer e como eu podia me desenvolver criticamente e filosoficamente, porque o tarô nunca foi uma parada espiritual para mim, é importante dizer isso, né? Tarô é símbolo, e já dizia Plotino, tudo é símbolo, sabe a quem lê tudo, então a gente está aí nessa missão de ler tudo. E é Muito bem. isso. Me identifico muito com a sua história. A minha é meio parecida, assim, com uma quantidade de referência misturada na infância. Eu tenho altas histórias, mas não é o momento de contá-las. Hoje estamos aqui para falar da Pamela. Eu queria te fazer uma pergunta. O que você tem de gêmeos no seu mapa mesmo, para poder falar tanto assim, igual eu? Porque a gente começa a conversar, acabou, né, a vida. Eu tenho alguma coisa, Mas, mas assim, agora... eu queria te perguntar o seguinte, que, assim, é uma questão que chega para mim bastante, e aí eu queria que você falasse um pouco dela, assim. No que o tarô da Pamela inovou em relação à simbologia, à forma de tratar, né, aquela narrativa ali construída dentro das cartas, e o que há de diferente, assim? O que você acha que foi colocado ali que representou um ineditismo? E por que é que esse tarô, além dessa questão que você falou das figuras, né, que chama tanta atenção, claro, tem a arte belíssima da Pamela, a gente mas o que esse tarô ainda tem, assim, que ele que tornou esse tarô o tarô mais famoso do mundo, mais conhecido, mais vendido do mundo, né? Ele é um... Ele trabalha com uma narrativa, e aí o Spé tem um pouco disso, né? Ele trabalha com uma narrativa que é guiada muito bem costurada pela arte da Pamela, de uma forma despretensiosa, eu diria. Se você olhar para ele, ele conta uma história numa paleta de cores, numa questão estética simbólica que é muito presente
e que nenhum outro tarô tinha feito até então. Porque se você olhar para o tarô de Marsella, até por questão de recurso da época, ele é feio. Ele é bonito, ele é feio. Ele é feio, cara. E aí, você já viu os outros tarôs da Golden Dawn, gente? Eles são horríveis, eles são muito judiadinhos, assim. Tem umas crianças desenhadas do capeta, entendeu? Aí você já viu a criança do sol da Pamela? Pô, ela é linda, ela é a criança. Gente, aquela criança gay, ela é tudo pra mim, sabe? Ela é tudo, sabe? Ela é uma criança assim, meio gavroche do Vitor Hugo, assim, tem um Criança viada. negócio. É, uma criança viada, assim, Criança viada linda, liberta, tipo, sabe? pelada e... Então tem uma parada ali que, claro, né? A gente não pode desconsiderar o fator mítico da obra. É um tarô concebido por uma mulher magista, né? Para guardar e celebrar os segredos e a simbologia daquela escola, naquele tempo, naquele espaço, e isso em si tem muito poder. Então, eu tenho certeza que ela botou um negócio lá para esse troço se espalhar e deu certo. Disso eu não tenho dúvida. Mas, assim, é uma coisa que vem, primeiramente, de uma harmonia estético-simbólica que eu acho que a Pamela conseguiu fazer como nenhuma outra pessoa conseguiu. E aí ela deu sentido àquilo pelo material gráfico, porque se você olha para o livro que o Waite escreveu, você apenas chora, né? Pessoas estão tentando entender aquilo até agora e não tiveram a condição, né? Então, assim, pensem nisso. Aí eu acho que por que o impacto em segundo plano? Porque é isso, vários outros, olha só, vários outros artistas foram lá e foram refazendo essa parada e contando com da sua própria forma daquele simbolismo. Aí você cria uma... É o tarô da Pamela. Gente, olha, eu vou ser excomungada. O tarô da Pamela é uma forma pensamento, gente. Ele já foi alimentado por uma egrégora tão gigantesca que ele só vai, 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 vai. E para mim tem muito a ver com o que a Pamela coloca ali de simbolismo e de harmonia estético-simbólica. Porque se você me disser que foi pelo livro que o Waite escreveu, eu vou dizer que você está de sacanagem. Não foi, né? Ela conta uma história com o baralho dela e é uma história que você consegue carregar um personagem pelas 78 lâminas e isso era muito raro. Isso tem um peso. Aí você pode dizer, outros fizeram, mas ela popularizou, né? Ela popularizou, então ela foi a mais acessível. Sim, ela, se é tão popular, tem um motivo, né? Sim. A gente precisa ter isso em mente, assim, porque outros fizeram a mesma coisa, outros... Por que é popular? E tá nos rostos, né, gente? Nasceu, assim, com tanta força na década de 70. Eles têm expressão. Os arcanos da Pamela têm expressão. E eu digo sempre, a Frida Harris, ela é genial, né? Ela faz ali o tarot do Crowley acontecer, em conceito e em forma, mas a gente tem uma questão com o Crowley que é uma obra extremamente pretensiosa, não adianta, aquelas Bárbara te amo, aquelas ele era maravilhoso, tá? Mas é uma obra pretensiosa e aí por ser pretensiosa ela acaba se tornando para muita gente ali inacessível. Eu inclusive tenho a impressão de que a Telema nunca esteve tão acessível quanto hoje, mas isso é a missão das Bárbaras da vida, entendeu? Dessa galera que está trazendo uma parada que realmente tinha um clima muito inacessível ali e que esse tarô ele é o ápice dessa inacessibilidade. Então, por que que o tarô do Crowley não tomou a frente, por exemplo, do tarô de Waite? Por causa dessa pretensiosidade que tem ali, gente. A profusão simbólica é a mesma. E tem um outro aspecto, que isso aqui é uma coisa bem da minha cabeça, assim, Manuela Elias, pode botar aí embaixo.
a gente consegue acessar o significado da carta dentro do tarô da Pamela sem compreender a complexidade da simbologia que ela propõe na carta dela. E aí, quanto mais você vai lendo e quanto mais você vai entendendo daqueles símbolos, você vai ficando melhor. Mas não é que você começa mal, você já começa num patamar que te dá recurso para dialogar. Mas aí você vai ficando mais entendedor daquela simbologia, portas vão se abrindo, você vai amadurecendo no teu processo. Tarô do Crowley você nem começa. Você diz desespero, você nem começa, né? E o tarô de Era isso que eu Marcelo, ia te perguntar, assim, porque, de certa forma, o Waite também fez algo pretensioso, né? Mas eu acho sim, que a arte da Pamela conseguiu suavizar toda a pretensão dele. totalmente. Ela conseguiu passar tanto pela arte dela que você não precisa se apegar tanto às ideias dele. A ideia dela colocar pessoas no baralho, para mim já é genial, porque já me mostra que ela tem um entendimento muito simples que muitos homens daquela época não tinham, que o baralho é um jogo do povo para o povo. E então ela bota o povo na carta. Porque, né, vai que esse baralho é para as pessoas entenderem que é sobre elas, então tem A elas, narrativa é sobre nós, né? né? É sobre nós, ué. Identificação, você precisa se ver ali para conseguir entender, para conseguir se Só jogar. Vitória, gente. É só Vitória. Ela foi muito genial, assim. E aí É, eu acho que dá para você fazer a epopeia e dá para você fazer o romance de cavalaria muito bem feito, assim. E para mim é isso. Eu acho que você consegue ler o tarô do Crowley como se ele fosse um romance, ou ler o tarô da Pamela como se ele fosse um romance de cavalaria e como se ele fosse uma epopeia também. Depende em qual momento você está no desenvolvimento da sua linguagem oracular. uhum, Muito bom. é. Assim, eu acho o, o tarot do Totti muito interessante mesmo. Aí, Bárbara, vou chamar aqui a Bárbara na ficha. Eu acho que a gente precisa fazer um projeto para recriar aquele tarô, entendeu? Com outros desenhos, com outra arte, sabe assim? Fazer um projeto nos outros tarôs de Totti, sabe assim? Trabalhar com colagem, trabalhar com uma linguagem mais que puxe mais para nossa identificação simbológica com o que é hoje, sem mudar, obviamente, a estrutura da arte dela, mas é um Sim. projeto que poderia ser muito interessante, assim. Você me Vou deixar chama, aí, aquela, não eu que chamo a Bárbara. tá? Vamos fazer o Gente, tarô de eu não Babalão. consigo nem imaginar. O tarô da Babalon. O tarô da Babalon, eu imploro, gente. Eu até me converto. Aquelas mentiras. Mas eu acho incrível, eu acho incrível, eu acho incrível. Porque é isso, né? Eu acho que assim, muito se perde quando a coisa não chega até a gente. É o que eu digo para o Júlio sobre o trabalho dele em relação ao próprio tarô de Marcelo. Eu digo que você faz, amigo, é reparação histórica. Porque as pessoas se afastaram desse baralho por não compreendê-lo, e você aproxima elas de volta. Então eu acho esse movimento muito essencial e nosso também, assim, porque é isso. Eu acho que o tarô de Crowley ele é um dos baralhos mais difíceis de você acessar sem a filosofia por trás dele. E tem como a gente deixar isso mais acessível, tem como a gente deixar isso mais interessante, tem como a gente deixar isso oracular e menos magístico, porque não precisa ser magístico para todo mundo. É lindo que você pode ir lá e fazer um altar com baralho, é muito foda, é muito incrível, mas não precisa ser assim para Dona Maria, sabe? E esse é o lance, né? Quanto mais acessível, mais mágico. Isso é uma coisa muito da minha opinião, assim. Eu acho que magia trancada no armário, ela serve muito pouco. Apesar de que, para algumas pessoas, é exatamente isso que tem que ser. Para mim, particularmente, não é.
Eu acho que né? isso Então, serve eu para acho tudo, excelente. né? O conhecimento, a arte, se fica trancado, qual a importância, qual a relevância? Se não pode tocar ninguém, se não pode ensinar ninguém. É isso. É isso mesmo. Então, eu acho assim, aí eu entro na do projeto, né? Projetos como esse projeto da Pamela, o Centennial dela, que foi muito bem comemorado, com edições muito legais de baralhos e de coisas com artes dela e tal. Porra, sensacional, sabe? É isso, porque a gente tem aí uma mulher que foi praticamente esquecida, né? Onde a gente prefere falar o nome da editora do que falar o nome dela muitas vezes. E aí as pessoas dizem, Manuela, mas isso acontece com outros baralhos, tipo o Piatnik e tal. Tá, mas para baralhos antigos é muito mais comum a gente conhecer a editora do que o autor, porque muitas vezes a gente sabia nem quem era o autor. Então, a editora que imprimia é que se popularizava mesmo, normal. O baralho da Pamela, pô, eu digo sempre, se ela não tivesse deixado a assinatura dela ali, talvez a gente não soubesse quem fez. Talvez não, eu Isso é digo muito isso com sério, certeza. Com certeza, a gente não saberia. né? E aí a gente tem um professor que incentiva ela a fazer essa assinatura, ela faz e ela assina, e graças a Deus é que ela assina, porque ela é uma mulher que vai falecer o contrário do que ela era ali atrás, né? Ela vai falecer distante, já, né, dentro de outras práticas espirituais, né, já de outra forma e tal. Então, a gente precisa do registro, porque muito do apagamento das mulheres na história é isso. Se não tem registro, não tem voz. Uhum. Que mantém a gente ativo e vivo é o registro, né? Então, é muito importante entender que o baralho e as imagens que se popularizaram para o mundo são dela, é dela. E o baralho que tem esse impacto profundo no oracular contemporâneo, onde você tem, assim, sei lá, eu tenho 50 baralhos aqui, pelo menos uns 40 são baralhos baseados no baralho da Pamela. Ou híbridos entre Pamela e Marcélia, assim, entre Smith e Marcélia. Então, por quê? Porque para quem vai criar um baralho novo, ela deixou uma história muito mais interessante. A verdade é essa, assim, muito mais. E porque a pessoa já sabe que se ela vai construir um baralho baseado no baralho da Pamela, o baralho dela vai provavelmente chegar muito mais longe do que se ela construir um baralho baseado na escola de Marcélia. Também tem essa ideia, né? Então você vai ter autores como autoras muito famosas que vão criar baralhos baseados no Marcélia, como o Fenômeno, que é a Kim Krams, com The Wild Unknown dela e tal. Isso é um baralho se tornou um baralho de animais, né? Baseado no tarô de Marcélia. Ainda assim, ela traz símbolos do Waite para cá, né? E você vai ter autoras hoje como a Chris Anne, que tem um trabalho completamente baseado no baralho da Pamela. E que trazem uma diversidade para esse baralho, trazem uma pluralidade de corpos, de cores, assim, extremamente necessária, que vai escrever um livro que, por menor que ele seja, e ele é pequeno, é super responsável, é muito bem escrito, bebe na simbologia que a Pamela deixou para os menores de uma forma incrível, assim. Então, a gente entende o peso quando a gente entende o legado, né? Porque isso tudo é legado, é o que a coisa se torna na boca das pessoas, na voz das pessoas. E eu digo isso muito por esse baralho aqui, que é o baralho que eu leio nas minhas consultas e que ela vai ter coisas que são geniais, como, né, um 8 de espadas que fala dessa coisa da gente estar preso na gente mesmo e das nossas ilusões, mas que na verdade a gente não está, né? Tá tudo na mente ali.
E é uma releitura incrível do Oito de Espadas do Wade Smith, né? Então, assim, existem trabalhos muito responsáveis e carinhosos que tocam a obra da Pamela para frente, e eu fico muito feliz de ver que a coisa está indo, sabe? E que 80% dos baralhos que saem hoje são baralhos feitos por mulheres, são baralhos de livro e de desenho de mulheres. E se não fosse a Pamela e a Frida, deixando as suas marcas aí, né? A gente provavelmente não estaria nessa toada. Então, assim, eu vejo os Kickstarters todos, né? Aqui no Brasil a gente tem as Meninas Umas Outras e tantos outros projetos independentes de criação, de tarô e de oráculos tocado por mulheres, e eu não tenho dúvida de que elas abriram caminho para isso passar, sabe? Então, é muito importante que a gente preserve esse legado, e projetos como o da Palimpsestos ajudam a gente a preservar esse legado e a fazer isso chegar mais longe, porque ela não era só a ilustradora do baralho, ela era uma mulher ocultista e artista, né, que tinha ali uma sinestesia e por isso pintava da forma que ela pintava, que estava amplamente envolvida na cena cultural inglesa daquela época, né? Que criou seu próprio espaço de cultura e amplificou vozes no seu tempo. E isso tudo é de profunda importância que a gente olhe, e por isso eu acho tão interessante que o que fica é o pictórico, né? É um modelo do baralho, assim, porque foi o que ela fez. E é isso. Genial, assim. Maravilhoso. Eu gosto muito de pegar o baralho dela e abrir, assim, aleatoriamente, e ficar... E, assim, o tarô do Spare, a gente pega e conecta as cartas, né? Tem várias conexões, as bordas se conectam e você constrói várias narrativas ali. O dela, as bordas não se conectam, mas eu adoro abrir as cartas e olhar umas artes assim, aleatórias e tentar conectar uma com a outra, sabe? Se for falar do 8 de espadas, eu vim aqui caçá-lo porque ele especificamente é uma carta que eu gosto demais. Que é uma mulher vendada, não é? Essa aqui. Ela está vendada e amarrada. Sim. Olha lá, Maria, mas foca assim, ó. Você põe a mão atrás assim e fala assim, ó. Meninas... Tá focando, Tá focando. menina. Tá vindo a marca. Gente, é um absurdo, né? Mas isso, é a linguagem, né? Você vê a riqueza de detalhes, porque ela tá vendada e ela tá aparentemente presa, mas se você olhar amplamente, essas espadas não estão ali, né? Assim, causando perigo real para ela. Então, tá no detalhe, é sobre a ilusão, né? Sobre a gente sentir-se preso, mas não estar preso de verdade. Eu tenho uma amiga que joga tarô assim, vendo Jesus na torrada e olhando para as cartas e meio numa intuition. Eu amo. E aí, assim, eu nunca tinha visto ela jogar, sabia que ela jogava. Ela enfim, uma amiga. E aí, um dia eu fui ver ela jogar, e aí ela sabe que eu acho isso. A gente já falou sobre isso. Então, eu sou muito aberto com meus amigos, né? E aí, ela chegou com o tarô da Pamela. Eu falei, não, que máximo que você está jogando com o tarô da Pamela. Ela, eu jogo com o da Pamela, mas eu leio o livro do Crowley. Aí ela jogava com o tarô da Pamela e abria o livro do Crowley, assim, quando ela tinha alguma dúvida. A salada mística, eu amei. Eu ri demais da Que conta. blasfêmia, A Bárbara aqui, ó. Que blasfêmia. KKK. Ai, ai. Gente, é muito bom. É muito bom. Vocês já viram os rostinhos do tarô da Pamela? Eles têm expressões.
Aí eu amo que os autores vão lá e criam, né? Tipo, esse rei de espadas da Crisane, eu pegaria ele a qualquer momento. Tipo, me dá uma licença. Ele é o velho da lancha que todo mundo quer. Ele é o velho do jatinho, né? Porque ele, no caso, o rei de espadas. Mas, assim, é muito doido, né? E aí você vê que a Pamela deixa um legado de sutileza presente nessa arte, porque é isso. Dentro do baralho da Chris, as espadas são pássaros. E aí ela vai trabalhar com vários pássaros, mas especialmente corvos. E aí quem sabe, sabe o que é que o corvo representa. Ele é aquele bicho que transita pelos 3 planos e que tem todas as visões. Então, a mente do corvo, ela é um negócio especial demais, né? Então, nenhum bicho melhor para retratar o naipe de espadas do que um corvo, que é o naipe que fala de arca, é o naipe que fala de mente. Então, quando eu estou falando do rei de espadas, eu estou falando de um ser extremamente racional. E aí ela vai lá e ela deixa, tipo, no colete dele, penas de corvos nos ombros, né? Acima dele, o único pássaro que tem acima dele é um corvo. E aqui atrás passa uma águia. E aqui na frente tem uma coruja. Todos pássaros que falam de sabedoria, né? E ele é o único momento em que ela está falando de naipe de espadas e ela bota uma espada na mão, porque ela está falando desse poder. E esse legado de sutileza simbólica, gente, ele foi deixado por apenas uma pessoa, Pamela Colman Smith. Então, quem cria um baralho hoje e parte para essa criação baseada no Tarot de Waite de uma forma muito responsável, dá para você tirar assim suco de dá para você fazer uma limonada desse limoeiro. Minha gente, eu fico chocada. E aí, às vezes as pessoas perguntam: ah, Manu, e com qual tarô você joga? Eu jogo com todos, gente, porque tarô não é enfeite, né? É para Eu ia ser te fazer essa jogado. pergunta. Se você tem um que você costuma usar. É esse aqui É mesmo. esse aí. Ele no Brasil se chama Videntes da Luz, mas eu tenho a versão dele em inglês, que é o Lightseer's Tarot. Ele é um baralho normal, ela não adiciona nem retira nenhum arcano, baseado no baralho da Pamela, e ele é um Wade Smithzão, assim, mesmo. Eu poderia passar horas falando do que ela faz aqui, como, por exemplo, dentro desse Rei de Paus, que eu tenho a salamandra aqui, né? Então, é uma coisa... Mas onde é que está essa salamandra? Ela está na camisa do cara, que se torna um homem negro, né? Então, assim, é muito... É sutil e é profundo. E se eu nunca peguei um tarô de Smith Waite na minha vida, talvez eu não perceba. Mas como eu já peguei, e é a minha escola favorita do tarô, e muito por admirar o trabalho da Pamela, inclusive, fica a dica, para mim faz todo sentido. Eu consigo encontrar todas as conversas, só que ela fez a contemporaneizada que, para mim, esse baralho precisa no momento em que a gente vive, que é o momento onde a gente está aqui para falar de diversidade, de corpos, de afetos, de questões políticas e de tudo mais. Tem até o Luan Santana, gente. Olha o Luan Santana com flores. É o cavaleiro de copas, aquele que te ilude, mas, na verdade, só quer te comer e ir embora. Então, é isso. É o Videntes da Luz. Ele acabou... É engraçado, eu comprei ele de uma forma bem tranquila, assim. Falei, vai ser um baralho legal de ter. Ele traz pessoas negras, ele traz várias simbologias interessantes e tal. É bonito, é bem desenhado, adoro uma arte bela. Traz, tipo, o louco é uma mulher, assim. E aí aqui do nada tem uma geometria sagrada, que é onde essa mulher pula, sabe? Ele traz umas coisas meio plim, te dou uma dica. Se você sacar, você sacou. Se você não sacar, você não sacou. Aí essa mulher está carregando uma varinha e um cristal, um símbolo de proteção e um símbolo de poder. E aí você já fica assim meio, o que isso quer dizer, né?
E aí eu comecei a jogar com ele e bateu. Bateu o santo, bateu tudo, a leitura foi ficando cada vez mais clara. Eu fui lendo o que ela escrevia sobre as cartas, porque ela dá muito material, além do livro, ela escreve um site inteiro sobre os baralhos dela, sempre. Então, assim, você tem muito material para trabalhar. E eu gosto, gente, eu gosto de saber o que os autores escrevem nos baralhos. Para mim, eu gosto, porque eu não acho que a gente tem muito livro de tarô. Então, quando eu vejo um livro de oráculo bem escrito, que não só enfeitou, não só botou palavra-chave ali, você pode ter certeza que você já tem o dobro da minha atenção, porque eu estou vendo que você se esforçou para construir uma narrativa simbólica e não foi preguiçoso, né? Então, eu gosto de livro que tem conteúdo. Por isso que eu digo, me espanta, né? É um livrinho pequeno, mas ela é muito boa nas costuras simbólicas dela. E aí rolou esse match. É o baralho que eu mais leio. E o segundo que eu mais leio, ele se chama Pagan Other Worlds. E ele é um baralho de uma palimpsestos americana, que é a Uzi, né? Essa editora micro, onde a galera imprime as coisas na mão. E o baralho ele parece um papel, parece um linho, assim. É um negócio que você fica boquiaberto. E aí é uma viagem, que o cara tem um oráculo alquímico, aí tem o baralho que ele fez, aí ele bota dentro desse baralho um arcano a mais, que ele chama de Seeker, que é o buscador. E aí o buscador, ele é a pessoa que está jogando, que isso é uma coisa que o Papi propunha isso e tal, e não sei o Os pé quê. tem, né, a carta do consulente. Tem, que é uma carta maravilhosa. Repete o nome desses tarôs para nós, por favor. O The Light Seers Tarot, ou Tarot Videntes da Luz, já encontra ele traduzido, mas a edição brasileira dele não é minha favorita, se der para importar, melhor. E adeus Publi, né, com a editora. E o... Ai, gente, eu vou pegar um minuto, que elas vão expor a minha figura aqui para pegar ele para vocês, porque ele merece, entendeu? Vocês estão vendo toda a minha bagunça, meu quarto de trabalhos, mas é isso. Esse aqui é o Pagan Other Worlds da Uzi. Eu não abri ele até hoje, ele é lacrado, eu abro ele por baixo, percebam a noia da pessoa, porque em cima eles botaram um selo. Esse baralho, ele é assim, mais ou menos. Essa aqui é a roda, a gente tem um fundo bem clássico de tarô antigo, e ele vai falar de paganismo europeu, basicamente, né? E eu tenho algumas coisas aqui que são muito fantásticas, como, por exemplo, essa morte, que eu particularmente gosto demais. O sol, que vocês claramente sabem de onde esse sol vem. Esse é um híbrido entre o Waite e Marcélia. Eu sempre digo isso para as pessoas. Você quer saber em que o baralho se baseia? Procura o 7 de pentáculos ou o 7 de ouros. O 7 de pentáculos, né? Que é pentáculo, a gente está falando muito normalmente de escola inglesa. O 7 de pentáculos, ele é uma carta de plantio, ele é uma carta de elaboração, de cuidar da tua parada ali, de estar no caminho certo, de se dar o teu tempo das coisas e tal, de ganhos futuros. O 7 de ouros não é uma carta bacana, né? Na escola, no Marcélia, o 7 de ouros não é uma carta positiva. Então, normalmente, quando você está muito na dúvida se um baralho é uma coisa ou outra, dá uma olhada no que o autor vai falar sobre aquela carta, né? E isso já te ajuda a entender melhor. E aí, aqui eu tenho essa coisa interessante que esse tarot faz, que ele traz luas, olha só.
traz luas, cartas com luas, todas as fases da lua. E aí ele te Que ensina a ótimo. jogar com isso também, interessante, né? E esse é o buscador, o seeker, que de acordo com o autor desse baralho, você pode botar no meio da sua tiragem, ou você pode tirar misturando ele no baralho inteiro e tal. Eu já estou aqui caçando o pelo do espero para poder olhar. Mas é um universo, gente. É um universo. Ó. Esse Rei de Espadas, por exemplo, ele vem com aquela tradição nórdica da vestir a pele do urso, né? Uhum. Mas para ele vestir a pele do urso, ele teve que matar esse urso, senão ele não teria o direito de vestir essa pele. Então, eu estou falando dessa agressividade, desse poder e, ao mesmo tempo, dessa necessidade de você ser racional o suficiente para você conseguir matar um urso. Calcular os teus movimentos, né? É incrível, gente, porque é isso, cada tarô é uma história, cada tarô é um alfabeto e muitos deles bebendo na obra da Pamela de uma forma ou de outra, e enriquecendo aí pra gente, né? Porque eu acho que é isso também. Quando eu vejo um tarô onde eu tenho um casal homoafetivo nos amantes, quando eu vejo um tarô que eu tenho pessoas negras, pessoas gordas, mulheres, onde normalmente eu só teria homens, né? Isso faz com que isso oxigena essa mente, isso contribui para essa linguagem em construção, que é a linguagem de todo oraculista. Eu estava Então, olhando daí outro dia mesmo um artigo que a Marina me mostrou, esqueci o nome da autora, uma moça nova, acho que ela escreveu esse artigo, esse texto, ela devia ter, sei lá, 20 anos. E eu saquei isso porque eu estava relendo ele essa semana. Não sei se você vai lembrar, Marina, um texto que você me mostrou lá no começo da campanha, que fala de como ela faz uma análise pelas cartas de como o tarô reforça os papéis de gênero na nossa sociedade. E estereótipos machistas, né, misóginos, homofóbicos, blá, blá. É um texto super interessante, assim. É um texto simples, direto, ela vai direto a carta tal, aí ela vai mostrando e tal, mas bem, bem interessante, assim. Bem legal. E é isso, né, amiga? Assim, o tarô clássico, e é importante que isso fique registrado aqui, ele é binário, bastante binário, desconfortavelmente binário, apesar dele trazer anjos e Mas eu figuras e não vejo tal. como ter sido, assim, eu não acho que tinha que ter sido diferente, né? A gente tem Não, que não, também não contextualizar. acho. É por isso que eu falei, temos que atualizar algumas coisas aí, entendeu? Eu O acho Sté que fala muito isso, de como a gente tem que atualizar os símbolos. assim, A parte dele de simbologia é toda baseada nisso. Assim, não adianta a gente querer ler um símbolo da Grécia antiga com a nossa mentalidade hoje. Né? exatamente. Você olha para uma carroça, a carroça, não é? Ele fala exatamente da carroça. Carroça, há séculos, muito provavelmente era visto como, assim, um símbolo de passagem, transformação, ida de um lugar para o outro. Hoje uma carroça, hoje a gente tem avião, entendeu? A gente tem metrô, Trem bala, muda, né? muda, as coisas vão mudando, né? Muda. E a gente, não é à toa que a gente chama popularmente hoje a carruagem de carro. E ela nunca é um carro. Uhum. Raramente ela é um carro. O Modern Witch faz isso que eu gosto muito. Ele bota uma mulher numa moto, é o carro, né? É a carruagem. Porque é isso, ele também é um tarô que transforma todas as figuras em figuras femininas ou não binárias, e aí ele vai fazer essa atualização também da simbologia para além da pessoa que está na carta. Então, tipo, o eremita está ali com um laptop e não com uma lanterna, né? E eu acho que às vezes as pessoas vão dizer, mas bullshit isso aqui. Não, eu acho que a provocação é importante. A gente precisa ser provocado a rever, a repensar. Justamente porque é isso, aquele símbolo fazia todo sentido para aquela época. Porque quando eu estou falando de Marsella, eu estou falando de uma simbologia, eu estou falando de um retrato da era medieval, do medievo,
e de simbologias que faziam todo sentido para aquele momento, como a Papisa Joana, o próprio Hércules, né? O herói que desfila na sua carruagem e tal, Jesus ali com o mundo e os Paranauê todo. E aí, quando eu estou falando da linguagem que a Pamela cria, estou falando de uma parada muito criada na base de retratar a simbologia das escolas ocultistas inglesas, especialmente da Golden Dawn, claro. E quando eu estou falando do Crowley, eu estou falando uma grande ode a tudo que ele criou, né? Mas não era isso que ele queria também, né? Essa história é famosa. Ele queria criar um tarô classicão, um tarô de Marsella. E aí, quem que salvou? Quem que salvou essa história de dar muito... Não é que dá errado, mas pô, imagina, não tem graça nenhuma. Tarô de Marsella tem 300. Frida que chegou lá e falou, não, por que você não fala de você, né, aqui no rolê? Mais interessante, de repente. E deu certo, deu muito certo. Então, é isso, né? A gente está caminhando sobre a alçada desses universos simbólicos. Isso não pode ser desprezado, mas a gente precisa traçar novos diálogos com isso aí, com certeza. Maravilha. Você percebeu, né, Marina, que esse bate-papo, a gente está aqui babando na Manu. Dois assim, fala mais, fala mais, fala mais. Fala mais. Não me dá confiança, gente. Eu já falei para o Rogério, eu falei, Rogério, é isso mesmo que você quer. Não, fala aqui, ó. Troca de aulão, sabe? Bárbara, a Raíza falando. Manu, eu te falei isso já. A primeira vez que eu te vi, a primeira vez que eu vi você falar, a gente tem, eu sempre falo isso nas coisas da Palimpsesto, assim, a gente tem a sorte de se conectar com pessoas que têm muito a ver com a gente, sempre, assim, sempre. Na semana passada, foi a primeira vez que eu vi a Bárbara falando, eu tinha visto ela ali no Instagram, não sei o quê, mas foi a primeira vez que eu vi a Bárbara falando, e ela falou pouco no bate-papo semana passada. Eu fiquei assim, aproveitar que ela está aqui, eu fiquei assim nela. Tô doido para chegar o dia dessa conversa dela com a Marina. Na primeira vez que eu te vi, eu fiquei assim, quem é essa moça? Sabe? Conecta, sabe? Eu acho que eu fico muito feliz que a gente tem tido encontros tão interessantes, transformadores. É o que a Marina falou no começo lá da arte. Não é para transformar, para acrescentar, né? Então, acho que esses encontros vão colaborando, assim, a gente ir construindo e fazendo sentido no mundo e transformando as coisas, sabe? Estamos aí, juntos, sabe? Total. Sim, tomar agência, né? O que me deixa muito feliz na proposta de tantos amigos e da própria Palimpsestos é isso, é que a gente toma agência de reescrever essas histórias, de dar voz a essas pessoas, a essas mulheres, ao Espera, ao próprio Custê, né? Que é um outro projeto. Mas assim, eu fico muito fascinado cada dia mais que passa, porque assim, quando o Júlio me mostrou a Pamela, ele me mostrou o livro do Kaplan. Eu sabia de quem era a Pamela, eu conhecia o tarô, mas eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia do que era essa mulher. E aí, durante o ano todo que passou, eu fiquei conectado em duas coisas: Sper e Philheim. E Marina conectada com Pamela. E agora que eu estou me conectando mais com a Pamela, então agora que eu estou lendo, agora que eu estou indo atrás dos artigos, agora que eu estou me aprofundando nela, né? E eu vou me fascinando pela história dela, vou me fascinando pelo que ela fazia. O Green Chief, assim, eu falei isso no comentário quando eu postei da live, assim. Eu falo assim, gente, o propósito da Pamela na editora, né, nas coisas que ela publicava no Green Chief, na própria revista, assim, é o que a gente está fazendo aqui agora, sabe? Então, muita conexão mesmo do universo
botar a Pamela na nossa mão, sabe assim? É uma conexão de princípios, é uma conexão de luta, é uma conexão de reparo histórico, sabe? E eu fico feliz demais, assim, porque você pensa, poxa, no mercado editorial como brasileiro, o mercado editorial, gente, brasileiro, ele é um mercado rico, tá? Todo ano as editoras falam, estamos perdendo dinheiro. E aí, todo ano, as pesquisas mostram, temos mais leitores no país. Isso é uma contradição. Isso é uma contradição por conta da estrutura do nosso mercado editorial, como é que ele funciona. O funcionamento da cadeia, né, da rede de distribuição. Isso é um assunto longo. Mas, assim, nesse mercado que a gente tem rico, com tantas e tantas e tantas e tantas e tantas editoras, ninguém nunca olhou para a Pamela com esses olhos e falou assim... E o SPER, gente, o tanto que eu lutei para poder publicar o SPER, até que eu cansei de oferecer para as pessoas, para as editoras, eu falei, eu vou fazer esse trem sozinho, porque ninguém quer fazer. Então, eu fico feliz de estarmos construindo isso, sabe? Todos juntos. Ai, eu fico feliz, eu fico orgulhosa, eu fico animada com o que vem por aí, porque é isso, né? Assim, a Pamela, a própria Frida Harris, e na modernidade a Rachel Pock, que é a minha grande referência, que escreve os 78 Graus de Sabedoria, que eu até já falei sobre isso com o Rogério, assim, que é um livro que eu acho que às vezes as pessoas dizem, ele é muito, sei lá, viajado e tal. Eu digo, viajada, Jodorowsky, que ficou famoso, publicou livro no mundo inteiro, todo mundo levou ele em consideração, quando não era nem para levar. Né, assim, então é uma coisa da gente entender a importância dessas mulheres e dessas obras e abrir o nosso olhar para entender que a gente não é só... Quem é oraculista hoje por aí e lê com o tarô da Pamela, com o tarô da Frida, com o tarô de Marcélia, não está só lendo o tarô, está reescrevendo a cada dia uma história que ela é uma história simbólica e ela é uma história oracular e ela é a história da humanidade no seu anseio de buscar respostas, porque nós sempre fizemos isso. Então, não tem nada além daquilo que é demasiadamente humano nisso que a gente faz. Antes a gente perguntava qual era o caminho mais rápido para Creta e hoje a gente pergunta se o relacionamento com o Joãozinho vai dar pé. Essa é a diferença, né? Mas a gente continua querendo entender o mundo e as coisas, e eu acredito muito nessa ideia do oraculista diante disso, como essa pessoa que tem essa missão filosófica, né? De conduzir o outro através do símbolo. Então, não tem como a gente fazer isso se a gente não entender de onde veio esse símbolo, de onde vieram essas pessoas que antes da gente foram tocando esse universo para que isso pudesse chegar na nossa mão, né? Então, eu sou muito feliz que mulheres estejam tocando fazer oracular hoje. Não que só existam mulheres oraculistas ou fazendo tarô oráculos, mas a massiva maioria deles hoje são feitos por mulheres e que nós tivemos as portas abertas por outras mulheres que, não coincidentemente, não puderam ser enterradas, não puderam ser esquecidas. E que a gente tem no Brasil sempre vanguarda, né, gente? Que o Brasil ele dá essa ilusão de que tem um delay, mas eu acho o Brasil muito para frente em várias coisas, né? Por exemplo, publicando a obra completa do Austin Osman Spare, né? Mas, assim, não tenho dúvida que esse trabalho da Pamela sendo publicado aqui é um divisor de águas. Eu e Marina, nós somos muito topetudos. Eu queria a obra toda do Espera e ela queria a obra toda da Pamela. E aí tá a gente aí. Você vai ver a hora que a gente foi escolher as ilustrações, primeiro ela foi escolher as ilustrações com o Edu, e aí eles não chegaram a lugar nenhum. E eu falei assim, Marina, a gente tem que escolher as ilustrações.
E aí a gente começou a olhar as ilustrações, uma por uma, e ela falava assim, então, esse aqui a gente tirou, esse aqui a gente tirou, esse aqui a gente tirou. Ela falou, por que tirou? Ela falou, porque... Eu falei, vou botar tudo de novo. Aí a gente foi botando tudo de novo, acabou que a gente estava com tudo da Pamela dentro do... Porque o Edu ficava assim, não, Marina, não dá para colocar tudo. Se você colocar isso aqui, a gente não vai poder entrar. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, eu vou ter que ceder. Aí eu já cheguei pro Roger falando assim, então, Roger, essa aqui a gente tirou. Aí ele, mas a gente vai tirar mesmo? Será que é isso? Não vamos. Eu botei tudo de volta. O Edu tá assim, Não, a gente vai processo... fazer 2 livros do tamanho do livro do Sper, se a gente for publicar tudo, Pamela. Aí falta papel, aí aquelas coisas. Mas é um processo criativo, né, gente? É um processo criativo, é um processo de... É louco, porque rever essa obra e ressuscitá-la, assim, reconfigurá-la para o hoje, né? Colocar ela numa organização de um jeito. É isso, são os grandes ocultistas europeus que a gente tanto admira e que a gente olha com todas as ressalvas que a gente tem, quer dizer, que eu tenho, olha eu botando, né, palavra na boca do mundo. Mas eles fizeram esse trabalho aí, de catalogar, de sistematizar, porque a gente falava muito disso no curso do SPER, né? A falta que um editor faz não tá no gibi. Aí você tem editores maravilhosos, uma proposta contemporânea maravilhosa de trazer essa obra. Gente, é incrível, é muito necessário. E fico aqui, assim, só animada de ter a oportunidade de ver isso dar certo e de ver vocês fazendo isso com gente viva também, né? Para mim, a gente poder ter a obra do Phil Heine na mão é um deleite, é um presente. A caoísta em mim se alegra, entendeu? É isso. Eu estou aqui desenhando meu sigilo no ar e sendo muito feliz. Por quê? Porque é isso, o cara está vivo, e está escrevendo, e está fazendo. E eu acho que esse é o grande momento para a gente celebrar também a obra das pessoas e os trabalhos, e os escritos e as pesquisas. Nessa hora em que elas estão vivas e que a gente pode olhar para elas e dizer, nossa, sensacional isso aqui que você fez, né? Então, essa mistura, eu acho muito bem, eu acho a curadoria, essa é a palavra que eu quero, a curadoria da Palimpsestos é uma curadoria muito maravilhosa, e inclusive nas escolhas de pessoas que vocês chamam para conversar, e eu fico muito feliz de ser uma delas. Assim. E a gente sempre vai ter muita coisa para conversar, porque o próximo projeto já está decidido, né? Vai ser a Bell Hooks. Então, antes até do Zizek, para a gente engatar nessa, né? Então... Temos Bell Hooks, temos Alberto Cousteau, temos Zizek, né? Temos o Bodorova, da trilogia Agora, temos o Júlio. O Júlio a gente ainda não divulgou muito, porque a gente falou que ia segurar isso um pouquinho. Mas a gente vai lançar um livro do Júlio, que ele está escrevendo assim, lindamente, disciplinadamente, super empolgado. Então, é mais para o fim de ano. A Bárbara, meu dinheiro todo na Palimpsestos. Não, o meu já vou fazer um clube Palimps. Clube Palimps, né? Por favor. Mas também está todo na Palimpsestos, né, Roger? Oi? O nosso dinheiro também está todo na Palimpsestos. Todo. Eu já dizia. Bárbara, por favor, mande suas sugestões, tá? De verdade. Eu já dei a minha, entendeu? Eu estou na fila, vou encher o saco do Rogério eternamente, ele sabe. Eu já dei 2, uma ainda demora um pouco mais, gente. Tá tudo bem, vai rolar no futuro. Mas é muito legal isso também, da gente começar a ter projetos juntos, né? Inclusive, vai rolar aí. Eu posso dizer, amigo? Não sei se eu posso dizer. Textos. Pode dizer. Que vai rolar uns textos meus aí para Palimpsestos no site. Aê! Que a gente está
vai rolar aí um curso de alguma coisa. Eu não sei se eu posso dizer, então não vou dizer. Estamos pensando, estamos estruturando ainda. Muitos spoilers. Sabe que as ideias, assim, elas florescem e aí, né? É isso. Temos aí alguma coisa com o Manu para frente, né? Vai rolar. Coisas Vai com Manu rolar. são sempre Temos muitas coisas maravilhosas. bacanas para poder fazer. Mas é assim, gente, eu acho que o baralho foi lançado em 1909, é isso, né? Isso. 1909. Então, a gente tem aí... gente, sou péssima de matemática. Mais de 110 anos, né? Mais de 110 anos, né? Mais de 110 anos. E como a gente ainda está aqui nessa live hoje, em pleno 2022, depois de pandemia, durante assim, uma pandemia, no meio do apocalipse, e ainda é pertinente falar desse baralho, ainda é pertinente falar da obra dessa mulher. Então, se alguém aqui ainda tinha alguma dúvida de apoiar esse projeto, por favor, apoie, compartilhe, faça ele chegar mais longe, para que a gente possa ter o mais rápido possível esse material na nossa mão, que eu acho que ele é de suma importância para a gente poder continuar olhando para a história das mulheres no ocultismo, na magia e no oraculismo também, para a história do tarô no mundo, e para inspirar mesmo as oraculistas, os oraculistas, todos os tarólogos e artistas e ocultistas e pessoas que estão carregando esse legado de uma forma tão bonita, porque não tem como a gente olhar para o baralho na contemporaneidade, em forma, em estética, em simbologia, e não lembrar do trabalho da Pamela. Então, é muito importante que a gente saiba que as coisas não vieram do nada, né? Não foi uma geração espontânea ali. Ela fez as coisas com muita objetividade e com muita, eu acho que vontade de que lembrassem dela, sabe? Mesmo assim. Eu tenho essa impressão, nessa assinatura aí me deixa essa impressão de que ela queria ser lembrada. E que bom que ela está sendo lembrada, né, gente? Que bom que ela está sendo lembrada. Agora, como é que a mulher aí leu o baralho da Pamela com o livro do Crowley, eu ainda estou um pouco confusa. Gente, é que eu digo sempre isso. Os alunos perguntam, qual livro? Eu digo, o livro depende do baralho que você vai escolher estudar, né? Porque até o livro do Age pode ser interessante, mas não para ler o Marcélia, né? Tarô de Marcélia revelado aqui do Bendov, maravilhoso, mas só para ler o de Marcélia mesmo. Tá, gente? Então, também tem isso. Quer novos insights sobre o tarô de Pamela? Quer uma releitura contemporânea do tarô de Pamela e novos insights sobre o tarô de Pamela? Faça parte do nosso projeto aí da Palimpsest. Venha. Só fazendo um comentário, a Bárbara falou do Jack Parsons e da Marjorie Cameron. A Marjorie Cameron, Bárbara, eu tenho olhado para ela desde o início do projeto do Spare. E, assim, como é difícil, sabe, reunir coisa dela. Assim, é um negócio hercúleo, mas é um trabalho que vale muito a pena. Igual a Rosalina, também, ela gosta de fazer, né? Exatamente. Falou que isso é com a gente mesmo. É o livro de 800 páginas, que vai ter a biografia, os ensaios, a arte, entendeu? Frida Harris, por favor, hein, gente? Eu quero a edição do Spare, só que com a Frida Harris. Estou aguardando. Estou aguardando. Não, a hora que a Marina começar a ler sobre a Marjorie, ela vai dar uma conectada, assim. E próximo projeto investigativo de Marina. Marina Sherlock Holmes. Ela é nossa produtora, detetive editorial. Detetive editorial.
Bom, Marina, a gente já está aqui há 1h30. Queria saber se você quer finalizar com comentário, alguma coisa da campanha. Eu acho que esse bate-papo, assim, a gente está falando tanto da campanha e acho que esse bate-papo foi muito importante para a gente trazer uns outros aspectos da Pamela, né? Se você está aí assistindo até agora, a gente tem informações da campanha aqui embaixo, no nosso link, nos nossos links. Várias recompensas, temos o tarô, temos a biografia da Elizabeth, temos o livro que estamos montando com sites, com toda a obra escrita da Pamela. Obra gráfica também, né? A obra gráfica quase toda, a gente não vai fazer. Qual foi do SPE foi quase toda, né? Porque tinha coisa espalhada, a gente não conseguiu reunir. E se for toda, a gente tem que fazer 3 livros, né? Uhum. Mas é isso, apoia a gente, segue a Palimpsestos nas redes sociais. E aí eu vou deixar com você, Marina, se quiser finalizar com alguma coisa que ficou faltando, para a gente caminhar para o nosso fim. Eu acho que foi muito legal a gente fazer isso, porque acaba que eu estou sempre falando as mesmas coisas, né, sobre a campanha, sobre a Pamela. Acho que quem assistiu às outras lives já está sabendo muito bem quem ela é, mas é legal a gente trazer esses outros aspectos, assim, como ela é vista pelas outras pessoas, como a história dela, a história do baralho, né, do Smith-Waite, impactaram a história do tarô, a vida de outras pessoas, como esse baralho levou algumas pessoas para o tarô. Então, é muito legal a gente chamar pessoas tão interessantes assim para falar a respeito. E aí eu fico muito agradecida, Manu, muito obrigada. Entra lá no Catarse, dá uma olhada, a campanha está muito bonita e são muitas recompensas. Acho que eu vou mostrar aqui as que a gente aqui para mostrar, né? É que eu tô com a luz acesa ali, o quadro. Mas dá para ver. Não tá muito bom. Peraí que eu vou apagar essa luz. E, gente, não percam as recompensas da Palimpsestos, porque quando você menos esperar, o bafominho cueira acaba e você fica sem. Exatamente. Depois as pessoas ficam aí reclamando com a gente, pedindo o nosso, porque elas não foram lá comprar. Ó. Eu mesma. Aí a gente tem esse pôster maravilhoso, que é uma das pinturas da Pamela que eu mais gosto. Eu também. Eu posso ficar 3 horas olhando para essa imagem e viajando, assim. Eu acho uma figura feminista pra caramba, assim. Eu acho ela potente. A gente tem também a joia criada pela Lívia, Freia Joias, né? A Lívia Miller, que é uma joia inspirada nas cartas. O Rogério também tá. Nas cartas do Sol e da Estrela. Linda demais. O Antônio virou para mim ontem e falou assim: como você dá conta de dormir com isso? O Luiz fala a mesma coisa. Porque ele tem pontas, né? Pontas afiadas. E, tipo assim, eu falo, gente, eu não sinto mais. Ele se tornou parte integrante de mim. É a magia. É um negócio muito impressionante, assim. A potência que tem essa joia, sabe? De verdade, sabe? Não é... a Lívia foi muito feliz, assim, na concepção disso daqui. De verdade. Esse negócio é forte, sabe? A gente tem também a toalha linda, maravilhosa para jogar tarô. Deixa eu colocar ela. 75 por 75, então ela é gigantesca. Nas pontas tem alguns desenhos da Pamela. E tem esse desenho central, que eu amo de paixão. A história da minha vida é eu fazer o meu apoio na Palimpsestos, depois ir lá e comprar mais. Pode ir comprando aos pouquinhos, gente. Tá sendo fácil, viu? Quem quiser pode comprar tudo junto, tem o kitzão, mas também tem tudo separado. A gente tem o baralho, que a gente não tem impresso, né? Mas que foram as meninas do Nosotras Tarô que criaram com as obras da Pamela. E são obras lindíssimas, maravilhosas, e o tarô tá incrível. São os arcanos maiores,
E assim, a Elisa é uma artista absurda, assim, absurda. Eu tenho certeza que ela vai ficar gigantesca, não vai ter espaço para essa mulher. Não tem nem o que dizer, gente. A Paula também, né, que Fenômeno. escreve maravilhosamente bem, que é taróloga, e é um casamento muito bom esse delas, que deu origem, né, nos outras tarô. Agora elas acabaram de fechar a campanha do Lenormand e criando um novo tarô para a Pamela, em homenagem à Pamela. A gente tem também uma bolsinha bordada, né, que é bordada com a arte do Green Chief, e essa bolsinha é para Tô doido colocar... para essa bolsinha chegar para a gente ver, gente. Tô assim, Eu também, a Elisa bordada, sabe? A arte da Pamela bordada, assim. colocada pela vovó, é a avó que faz, gente. Ai, Vovó, meu Deus! coisa fofa. Que mais que a gente... tem a caixa de imagens, né? Que são 30 imagens da Pamela. A casa a gente já vai dar uma prévia dela semana que vem. Uhum. E tá lindíssimo, porque a obra da Pamela é impecável, irretocável. E a gente teve trabalho nisso aí, né, Roger? Porque decidir quais imagens... não quais imagens entrariam, mas quais imagens ficariam de fora. Fora. Essa é a pior parte. E a gente está assim, a gente está até agora, até hoje, indo atrás de direito autoral de imagens, porque por mais que a Pamela tenha entrado, isso é difícil das pessoas entenderem essa lógica. Uhum. E por mais que o trabalho da Pamela tenha entrado em domínio público, o que entra em domínio público é o que ela publicou. Então, é o que veio a público, as cartas de tarô, os livros que ela escreveu e foi publicado. Agora, obras que não foram, por exemplo, fotografadas, que não foram incluídas em revistas, que não foram incluídas em livros, que não vieram a público, que não estão em museus, estão na mão de colecionadores, como é que funciona isso? A gente só tem acesso a essas imagens por conta do fotógrafo que foi lá e fotografou, e por conta do dono da obra que permitiu. Então, por mais que a arte esteja em domínio público, quem fez a fotografia é que é dono da parada. Então, aí é atrás disso que a gente tem que ir. A gente está indo ainda atrás de muitas coisas. Então, temos coisas que não vão aparecer. Né? Oi? É um trabalho que não termina. Com Não termina. coisa é muito complicado, assim. Não termina, exatamente. A gente vai atrás de tudo. Porque são maravilhosos. É isso. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Manu. Obrigado a vocês que estão assistindo. E Obrigada, gente. apoiem a campanha, ajudem a gente a divulgar. A partir dessa semana, a gente vai ter uma série de iniciativas para poder expandir a divulgação dessa campanha. Então, participa com a gente. E estamos aqui para dialogar. Mande sua opinião, mande sua conversa, mande sua sugestão, mande sua crítica, mande tudo para nós que estamos aí prontos para responder. Viu? Sim, exatamente. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado. E até a próxima. Até mais. Beijos.